Oi. Boa noite. Boa noite, meu povo. Esse meu áudio tá beleza. Tá ótimo. Boa noite, Michele. Boa noite, Michele, que entrou aí. Boa noite, Araújo de Souza. Boa noite, Carol. Um beijo, linda. Boa noite, Michele Catarina. Boa noite, Eli Nelson. Valmária Santana, nossa companheira presidente do PT da Liberdade. Boa noite, Guilherme. Mais uma noite Sofá com Paulo Mota, aqui no Instagram. Toda terça-feira, 20 horas, é o Sofá com Paulo Mota. Todos sejam bem-vindos, vai todo mundo chegando devagarinho aí. Daqui a pouco nós vamos estar aqui com o professor Bernardo Cruz, mestre e cientista, né, professor do IFBA, doutorando também. Então, nosso professor Bernardo daqui a pouco vai estar aqui com a gente hoje, falando um pouco sobre a ciência, a vida humana. A saúde e a ciência andam juntos colados. Nesse momento de pandemia, nesse ano de 2020, que a pandemia, né, parou o mundo, parou o Brasil e parou nossas vidas, nós precisamos hoje aprender todo dia, né, como lidar com a ciência, como lidar com a vida humana e também ter os cuidados, né? Nós precisamos ter muitos cuidados com a nossa saúde pública. Então, sejam todos bem-vindos aqui hoje à noite. Também aí, Vitor, um abraço para Vitor Assunção, um abraço para Renesse, um abraço para a Nádia, né, os companheiros que se agregaram à nossa campanha, a nossa dia a dia de nossa organização política. Né, um abraço para todo mundo que está aí presente, chegando devagarinho. Um abraço, Raquel, um abraço, Reinaldo. Quem mais está aqui presente com a gente? Um abraço também, Virgínia. Virgínia lá de Lauro de Freitas, um abraço. Minha companheira Virgínia do PT, companheira lá de Lauro de Freitas também está aí presente. Um abraço para todo mundo. Rosana Medina, nossa grande Rosana Medina, nossa amiga também aí, que tem a rainha das lives. Eu chamo que Rosana Medina é a rainha das lives, ela dá risada. Um abraço a todo mundo, um abraço, Simone, seja bem-vinda. Quero também aqui, ó, não esquecer todo mundo, ó, copo da Redmar. Procure aí a Redmar no Instagram, Redmar, Instagram aí, ó, Redmar Bahia, no Instagram, e adquira seu copo para ajudar o trabalho da Redmar de limpeza das praias, de proteção das baleias, né, e proteção dos oceanos contra o plástico nos mares. Então, ó, copo da Redmar para ter o seu copo, ó, fixo, para não ficar todo dia comprando copo descartável, nem usando, né, outro tipo de copo de embalagem de plástica. Vamos usar o copo da Redmar para poder ajudar nosso trabalho, a nossa organização aí, a nossa ONG de meio ambiente, a Redmar. Todo mundo presente aí com a Redmar, não pode deixar de ajudar, hein? Mestre Ministro, boa noite aí também. Chegou aí agora. Telso lá de Itapuã, um abraço, Telso, e para toda a família. Marilene da Liberdade, um abraço. Raquel também, que chegou aí agora, um abraço, Raquel. Todo mundo devagarinho chegando aí. Hoje é mais um Sofá com Paulo Mota, com o professor Bernardo, é cientista, né? Vai dar várias dicas aqui bacanas, viu? Sobre cuidar com a saúde, cuidado com a radioatividade, né? Cuidado com várias coisas importantes, né, para a saúde pública, principalmente o equilíbrio da acidez no corpo, o equilíbrio do pH da água. São muitas coisas importantes para a gente aprender. Eu, há alguns anos atrás, tomei uma aula dele sobre o pH da água. Desse dia para cá, eu agora, quando compro água mineral, olho na embalagem para ver se o pH está 7,5, acima de 7,5, que é o pH ideal para a gente consumir a nossa água mineral. Abaixo disso, ele está consumindo água como qualquer uma outra da torneira ou qualquer água da Embasa. Então, a nossa alcalinidade do sangue é de 7,4. Então, a alcalinidade acima de 7,5 é ideal para o corpo, para diminuir a acidez do nosso corpo, né? Então, um abraço para todo mundo que está chegando aí devagarinho. Não sei se o professor Bernardo já entrou aí. Um abraço a Ednilton. Um abraço aí também, mestre Ministro, já falei aí, nosso mestre de capoeira, nosso amigo, companheiro, muito obrigado pelo seu apoio, mestre Ministro, estamos juntos. Denise também chegou também junto com a gente, aí chegou aí agora. Elísio do Play, um abraço pro meu amigo Elísio. Nádia também chegou aí agora, um abraço, Nádia, falei na estante aqui, Nádia, Vitor e René, esse trio é show de bola. E Eli também, show de bola, galera muito boa. Um abraço, Thiago, pro Bairro da Paz.
professor Bernardo já chegou aí, chama logo ele. Já vem nosso professor, nosso palestrante de hoje. Cadê ele? Pronto, poxa. Ah, pensei que tinha botado óculos escuro. Tá com a lente boa aí. Tudo bom, professor Bernardo? Bom, Tá me prazer. ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Né? Eu lembro que há 2 anos atrás eu tomei uma aula excelente com você sobre o pH da água, mas hoje eu preciso de você para compartilhar esses conhecimentos seus, né, como professor, como mestrando, como doutorando, né, como cientista brasileiro, cientista baiano, que nós temos que valorizar. A ciência está de luto, né? Perdemos nosso companheiro e nosso médico, o cientista Elcimar Coutinho, que Deus bote ele em um bom lugar e leve graças a tudo que ele fez de bom aqui na Terra, né, e pela ciência do Brasil. É uma tristeza para todos nós, mas nós estamos passando esse momento muito difícil. Né? Quero desejar aqui meus sentimentos a toda a família e a todos, né, os seguidores de Elcimar Coutinho aqui na Bahia. E o professor Bernardo Cruz, como eu estou aqui colocando, né, apresentando aqui para todos os meus internautas aqui presentes na nossa live hoje. Professor Bernardo Cruz é professor do IFBA, né, é doutorando, é mestre em ciência, e hoje vai falar um pouco da gente aqui sobre várias coisas importantes que as pessoas querem saber, utilizam no dia a dia e não sabem, tem que ter muito cuidado. Mas antes disso, professor, eu quero que você se apresente. Quem é o professor Bernardo, de onde nasceu, de onde veio, como, né, como é que virou professor, hoje o que faz, onde está dando aula, onde ele acha. Fale um pouco de você aí, fique à vontade. Ok. Obrigado pela oportunidade. Né? Seu áudio, Comecei. seu áudio que eu acho que precisa aumentar um pouquinho o seu áudio aí. Ah, é? Aumentar seu áudio aí que não está dando para ouvir direito. Agora, melhorou? Mais. Fale alto. Fale E alto para agora? ver se é isso. Melhorou aí? Aí, vá, fale alto. Melhorou, fale alto. Ok. Ok. Então, minha trajetória acadêmica, né, começou ensinando na Escola de Engenharia Eletromecânica, né, depois na Escola Técnica Federal da Bahia, depois no UFPA, Tá né? ruim, tá baixo o áudio. Tá Não está baixo. ouvindo? Tá bem. Você tem fone de ouvido aí? Tem fone de ouvido para botar? É melhor, não? Ou fone de ouvido não, mas um microfone. Deixa eu ver aqui. Melhor. Peraí. Fale alto aí. Agora tá ouvindo. Agora melhorou? Melhorou 100% agora. Tá bom? Tá bom, fale agora. Sim. Então, a minha trajetória, repetindo, né? Começou na Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia, como professor. Depois me tornei sócio da Escola de Engenharia Eletromecânica. Em paralelo, a Petrobras, né? Trabalhando na coordenação de manutenção da Petrobras. Daí eu fui para a Escola Técnica, a antiga Escola Técnica Federal da Bahia, Sim. passando depois, né, Centro Federal de Educação. Graduação da Engenharia de Instrumentação e Controle do Processo, né? E na área de Engenharia de Produção. IFBA, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, onde eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em Cuba e depois o doutorado, né? Certo. Sou professor titular já, né? E tenho muita honra em fazer parte do quadro, né, do Instituto Federal da Bahia. E nós criamos, com base agora
nessa questão da alcalinidade, né, e da acidez corporal, como você tão bem colocou, nós criamos um procedimento científico, pH, para o bloqueio e a desativação do novo coronavírus, né, com base, evidentemente, em estudos científicos do coronavírus, né, antigo. E nós fizemos algumas mudanças nos estudos feitos anteriormente e ainda insistindo, com base na mudança do ambiente viral, né, do ambiente ótimo, que a gente chama, um ambiente ótimo para o vírus replicar, né, e permanecer intracelular. Então, nós criamos um procedimento em que a gente modifica esse ambiente, né? E com essa modificação, a gente consegue bloquear, né, o vírus, o coronavírus, e eliminar, né, o mesmo do ambiente corporal. Fiz um convênio com um médico e também professor do IFBA, né, Sander, testes, né, nos hospitais. Mas como nós não tínhamos ainda o protocolo, né, houve dificuldade também no hospital das clínicas, conversar com o chefe do laboratório, no hospital Isabel. Né? Então, eu estive aí em alguns hospitais e a gente teve realmente uma pronto desde março, né? Com todo o embasamento teórico-científico, e eu fiquei, finalmente, aconteceu por acaso, com os conhecidos que sabiam do meu procedimento, tiveram problema, né, com pessoa da família que se com o vírus. Então, essas pessoas fizeram contato comigo no sentido de realmente foi muito bom, né? Porque 100% das pessoas que fizeram o teste ficaram em 48 horas sem sintomas de dor de garganta, febre, diarreia, né, e dor no corpo, etc. Realmente foi assim uma maravilha. Tudo que eu esperava com o estudo que foi feito, né? Então, gradativamente, a gente teve empresários, um empresário, inclusive, que foi meu ex-aluno na escola de engenharia, oficiais de polícia, delegados, os pais de um político da Bahia, já, quer dizer, pessoas idosas do grupo de risco, né, que ele teve a confiança, né, em depositar no meu trabalho científico. Eu agradeci muito a ele, agradeço sempre. E foi, assim, uma maravilha. Todos ficaram realmente bons, né? Se livraram da contaminação, do vírus, de todas a sintomatologia, né? Então, realmente, é a mão na roda. Eu fiz o contato, então, a partir daí, com a governadoria, com a prefeitura e também com o Ministério da Saúde, né? Historiando o procedimento, etc. E o Ministério da Saúde, de logo, me deu um retorno, sinalizando, né, com o investimento para continuar o estudo com relação aos testes de campo com a população, a partir, sim, evidentemente, de um protocolo de ensaio clínico, né? Então, eu, junto ao IFBA, estamos viabilizando, né, essa verba para fazer a contratação de uma empresa em São Paulo, que é especializada em protocolo de ensaio clínico, para, com base no meu projeto já pronto, né, e com todo o embasamento teórico-científico, e com os testes já realizados, a gente elaborar, né, esse protocolo de ensaio clínico, e aí sim enviar para o Ministério da Saúde, e a partir daí ter a verba, né, do Ministério para fazer os testes de campo, né, com a população.
A gente vai ter também, muito provavelmente, uma parceria com o Senai Cimatec, né, para gerenciar a parte de a operacionalização, né, dessa coisa dos testes na população, né? Porque aí vai depender de contratação de pessoal da área de saúde para monitorar, etc. Então, a gente está assim, bem encaminhado com um otimismo, né? Porque todos que fizeram o teste, todos ficaram realmente livres do novo coronavírus. E eu quero aqui, inclusive, colocar à disposição de alguém que esteja com o problema, né? Que tenha realmente, comprovadamente, seja contaminado, estaria à disposição também de fornecer, né, o método para que essas pessoas possam utilizar, inclusive em casa, né? A facilidade de utilizar em casa. É um método simples, de baixo custo, natural, né? Eficiente, sem efeitos colaterais, diga-se de passagem, Muito bom. utilizado na residência. Então, melhor do que isso, não existe, né? Então, não tem nada de ser um outro medicamento já utilizado para outra doença, essa adaptação que está sendo feita aí pelo pessoal da área de saúde. Tem nada a ver isso aí, tá? É um procedimento científico novo, né? Elaborado diretamente para o novo coronavírus e congêneres, né? É evidente que vai limpar, né? Desinfetar todo o sistema respiratório, né? Superior e inferior, eliminando qualquer micro-organismo, e atende também a bactéria da pneumonia, tuberculose, tá? Atende a todo micro-organismo que esteja aí no sistema respiratório. Tá? Ótimo, professor. Primeiro, lhe agradecer, né, esse método que nós queremos aqui também hoje, entender um pouco mais dele. Né? Eu sei que o senhor entrou com um protocolo do Ministério da Saúde para que possa, né, registrar esse procedimento. Então, quer dizer que tudo que a gente come, né, é tudo que nos faz mal também. Então a gente é aquilo que a gente come, né? E o principal que o coronavírus, o Covid-19, pode ser combatido, pode ser prevenido em métodos naturais, né, que a pessoa possa proceder, se organizar na sua dieta alimentar, ou nos seus procedimentos de utilização, né, de uma água, ou do seu comportamento corporal, você pode evitar pegar o vírus. Eu acho que isso é uma informação importante, do que sair todo mundo aí tomando remédio, todo mundo correndo às farmácias para comprar vários remédios, porque o povo estava nas redes sociais proliferando várias informações, que tinha vários remédios, mais de 10 tipos de remédios, né, diferentes, que as pessoas achavam que curavam, que prevenia não pegar o Covid. E também pegando o Covid, isso também tem um procedimento para que a pessoa possa passar por essa etapa de quarentena, dos 15 dias de Covid aí que tem que ficar em casa em quarentena, de também poder passar de um procedimento tranquilo, de não correr o risco de piorar sua saúde ou dar uma piora na parte respiratória, que é aí que é onde corre o grande problema e onde vem também uma boa parte das mortes. Apesar que também eu queria ouvir do senhor, parece que o Covid também, o vírus, ele baixa a temperatura do corpo. E as pessoas que têm problemas circulatórios ou problemas de respiratório, ou diabetes, ou problema de circulação, problema nos rins, ou até problema de pressão alta, também isso acaba também trazendo consequência de a pessoa morrer por uma outra causa, que aí também tem essa confusão, né? Morreu de Covid ou não morreu de Covid, mas na verdade o Covid também pode fazer com que a pessoa morra também de infarto, ou de outras coisas também, um aneurisma cerebral, uma parada cerebral. Então, como aconteceu até com o nosso saudoso médico Alcimar Coutinho, que teve, né, um problema cerebral que acabou levando ele ao falecimento. Então, eu queria ouvir do senhor aí quais são esses procedimentos de prevenção e posterior, né, a quem pegou, quem se contagiou com Covid. Veja bem, um dos pré-requisitos para o vírus se alojar na célula, entre tantos, é a questão do pH. Né? Se o pH intracelular não estiver satisfazendo, né, aos níveis ótimos para a convivência dele, é evidente que ele não vai, né, ele pode até penetrar, mas ele não vai se alojar e não vai infectar. Então, para você ver a importância, né, da gente manter o organismo
tem o problema da hiperacidez orgânica, né? Que é provocada por uma série de fatores alimentares, de bebida alcoólica, uma série de coisas que a gente daqui a pouco vai falar quando entrar nesse assunto, né? Mas, enfim, se a gente mantém o nosso organismo básico, né? Ou se mantemos o organismo, eu diria, um pouco mais para alcalino, né? Para que ele possa digerir bem os ácidos que nós ingerimos durante todo o dia, né? Durante a nossa alimentação, que não pode deixar de ser, né? No almoço, janta, merenda, etc. Então, a gente, com esse nível um pouco mais para alcalino, né? Quando a carga ácida começar a agir no metabolismo, a gente consegue uma estabilidade, né? E é essa estabilidade intracelular e extracelular que nos garante, né, uma melhor imunidade corporal. Então, veja bem, os micro-organismos, eles são divididos em 3 famílias. É a família dos micro-organismos acidófilos, que só vive e se reproduz no ambiente ácido. É a família dos micro-organismos que só vivem e se multiplicam no ambiente neutro, né? E temos também uma família de micro-organismos que se multiplica e convive bem no ambiente alcalino. Então, o que é que a gente pretende? Veja bem, aqueles micro-organismos que vivem e se reproduzem no ambiente ácido, esses são os problemáticos, né? Os maiores problemáticos para a nossa saúde, que são os micro-organismos que determinam a questão das doenças degenerativas e crônicas, como, por exemplo, gastrite, esofagite, refluxo, até o câncer, né? Porque o câncer só se desenvolve em ambiente ácido. Aí já tem estudos em vários países do mundo que comprovam que realmente só se reproduz, ele só evolui em ambiente ácido. Então, se a gente consegue manter o nosso organismo, né, fora desse ambiente ácido, nós estamos, né, podemos dizer, imunes a essas doenças degenerativas e crônicas, né? A gente trabalha com água alcalina, ou seja, a partir de 7,5. Por quê? O sangue arterial, ele tem pH 7,4, né? O sangue venoso é o que retorna, o sangue arterial é o que o coração manda para as células, etc. E o sangue venoso é o sangue que retorna para o coração. Então, esse tem uma perda aí de pH, então ele tem pH 7,3, 35. Então, o pH corporal não vai diretamente interferir no pH do sangue, né? Porque o sangue tem uma pressão, né? E ele tem uma reserva de bicarbonato, então, quando ocorrem determinados fatores que influenciam no pH, esse efeito tampão, ele busca o equilíbrio do pH do sangue para a pessoa não ter problema de saúde com relação à hiperacidez, né? ou alcalinidade em extremo. Mas veja bem, por exemplo, um exemplo prático, quando hospitalizado, né, alguém recebe o soro fisiológico na veia, o soro fisiológico é ácido, tá? O soro fisiológico tem pH 6. Então, evidentemente, se vai colocar na veia, na corrente sanguínea, a corrente sanguínea, como eu falei antes, tem pH em média de 7,4, 7,3 nas veias, se ele for colocado nas veias. Então, se você coloca um líquido com pH 6, é claro que na média ele vai cair o pH do sangue, né? Isso aí é um estudo que eu também tenho para, a posteriori, trabalhar em cima disso, porque o pH do soro fisiológico não devia ser esse, devia ser mais alto. Bom, mas enfim, com essa baixa do pH da corrente sanguínea, e se o hospital coloca um antibiótico, um medicamento, a tendência é baixar mais o pH ainda, né? Porque a maioria absoluta dos antibióticos, etc., são ácidos. Então, o organismo, você vê o trabalho que o organismo tem de correr atrás, de equilibrar, reequilibrar
esse pH do sangue. Né? Então quer dizer, professor, que a pessoa está se recuperando, tomando uma bomba de remédios para recuperar uma infecção e, ao mesmo tempo, desequilibrando todo o equilíbrio alcalino ou ácido do corpo. E quanto mais a acidez do corpo, mais demora o cara ficar bom. E quanto mais alcalino, mais fácil ele ter uma proteção da imunidade, conseguir proteger, ter uma reação melhor o corpo, né, a enfermidade que ele esteja acometido. O efeito tampão, né, corrige essa coisa do pH do sangue. Mas, com a idade, né, com a idade das pessoas, todo o mecanismo, né, nós temos aí a máquina mais perfeita do mundo, que é a máquina humana. Mais perfeita. Não tem nenhuma máquina feita pelo homem que seja igual ao corpo humano. Mas é evidente que toda máquina se desgasta. Né? Então, com o passar envelhece, né? Envelhece, com o passar do tempo, todas essas reações orgânicas, todo esse metabolismo se modifica, se retarda. Né? Por N razões que agora não vai dar para detalhar aqui por causa do tempo. Mas, enfim. Eu fico muito preocupado com essa coisa do efeito tampão, né? Em pessoas mais idosas, principalmente, no momento que recebe o soro e que o pH cai e que o organismo corre atrás de reequilibrar o pH do sangue. Quer dizer, se tiver um delta-T aí, né, que normalmente tem, e com as pessoas mais idosas, esse delta-T pode ser um pouco maior, de tempo, né? E tiver um micro-organismo, uma bactéria já na corrente sanguínea, né, em função até do ambiente hospitalar, infelizmente, em determinadas áreas é contaminado, pode ocorrer infecção hospitalar em função disso. Então, isso é uma coisa que muito, e eu quero depois... Que acontece muito, né? A contaminação hospitalar, infecção hospitalar, sempre acontece aí. Isso aí é muito grave. Eu penso que é muito grave. Né? Então, tudo isso acontece em função, como a gente estava falando antes, da alcalinidade e da acidez. Bom, nós nos alimentamos todos os dias. Né? Temos que almoçar, jantar, etc. Todo alimento ou é neutro ou é ácido. Né? Com exceção do ovo, com exceção de alguns alimentos como camarão, carne de caranguejo, que tem o pH acima um pouco do pH neutro, né? e a clara de ovo, que é alcalina. Então, comer clara de ovo é bom para a saúde. Sim, muito bom para a saúde. Então, todo o restante, inclusive verduras, legumes, que é muito bom para a saúde, também não são alcalinos. Né? Então, ou é neutro ou é ácido. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente passa o dia se acidificando. Né? E não temos muita alternativa em modificar isso. Então, quem gosta de tomar um cafezinho, uma cervejinha, ou a Coca-Cola, é só ácido puro. Só destruindo as células. E a Coca-Cola zero é pior do que a normal. Eu imagino. Que é o grande mito, né? Vende Coca-Cola zero, a pessoa pensa que está tomando Coca-Cola zero porque é melhor e piora mais ainda, que é mais produto químico ainda. Pior, não usa açúcar e usa um outro elemento químico, né, que é muito pior do que o açúcar. Quer dizer, as pessoas que são realmente diabéticas não têm alternativa. Né? Ou não toma, que eu acho que não deveria tomar, ou toma a natural. Agora, doutor, eu vejo muita gente que tem diabetes bebendo cerveja. Bebe cerveja e não tá nem aí. Aí depois piora, vai lá correndo, meu Deus, toma insulina, ou vai tomar um remédio, ou subir, vai no posto de saúde. Quer dizer, se a pessoa tem a diabetes, aí que tem que cuidar do equilíbrio mesmo, né? Da qualidade, da acidez do corpo, porque senão é cada dia que passa se matando. Equilíbrio que ajude. Eu digo sempre às pessoas amigas, por exemplo, bebida alcoólica é ácido. Mas a gente pode usar um gelo alcalino, um gelo feito com água alcalina. Então, vai reduzir a acidez do álcool, principalmente os destilados, uísque, etc. Ixi, tomar destilado... Né? Vai diminuir, vai reduzir os males que esse álcool produz. É uma alternativa. O tira-gosto, come ovo de codorna, que tem a clara, que é alcalina, né? Entre outras coisas. É mesmo? Estou armado.
Já gosto de ovo de codorna? Já, boa notícia essa sua, viu? Como eu falei antes, quer dizer, mexer com alimentação é muito complicado. Então, a gente pode, ao invés de mexer com alimentação, tomar uma água alcalina, né? Uma água com pH acima de 7,5, 8. Então a pessoa, quando for comprar água mineral, tem que olhar atrás do rótulo, Tem lá, alcalinidade, né? pH, tem que ver o pH da água, se é acima pH de 7 ou abaixo de 7. para ninguém ver. Principalmente as águas minerais mais caras são as piores. As Né? piores, Então, né? vou citar nomes aqui por uma questão ética. Mas eu tenho, Eu já sei de uma que tem um pH 7, eu sempre olho ela. uhum, tenho um artigo científico que eu queria que vocês copiassem aí o nome. Benefícios da água com pH alcalino. Ponto. Saúde ou doença? Você decide. Agora vem cá, doutor, aquela água da Embasa com clorozinho de leve faz mal? Oi? Aquela água da Embasa que muita gente toma, bebe. Tem gente que não tem, né, condições de comprar uma água mineral, ou não tem um filtro Superzon chamado, né, o antigo Superzon, ou às vezes aquele filtro de barro, que eu tomei muita água naquele filtro de barro. Superzon, pelo amor de Deus. Superzon já era também. Não vale nada. Já era, né? Não vale nada. E vem cá, e se tomar água da torneira, tem algum problema? Você colocar. Mas Superzon tem nada a ver. Eu mesmo. A água da torneira, a água da Embasa, tem algum problema? Né? Então a água da Embasa é 5, 5,5. Né? Dependendo da região, porque tem várias subestações. Mas a média é essa aí. E tem um projeto de lei baseado no meu artigo científico, esse que eu falei agora. Sim. Benefícios da água com pH alcalino. Ponto. Saúde ou doença, você decide. Esse artigo científico nosso foi publicado na revista científica EIT, do IFBA, ETC, melhor dizendo. Foi considerado de utilidade pública. Foi transformado em projeto de lei e foi indicado para projeto de lei, está na Câmara para ser votado. E foi publicado no Google acadêmico e no Google convencional também. Né? Então, é só entrar com esse endereço que eu falei, né? Benefício da água alcalina, ou benefício da água com pH alcalino. Tem gente dizendo aqui que a água da Embasa na Ilha de Maré parece leite, então, tanto cloro. Na realidade, os testes que eu fiz com a água da Embasa, infelizmente, além de ácida, ela não tem cloro, quer dizer, não tem proteção nenhuma. Né? Proteção nenhuma. Aí vai dizer, mas a água da Embasa é uma das melhores do Brasil. Pode ser melhor, porque as outras são piores ainda. Mas dizer que é uma água boa, não é, não. E vem cá, doutor, pode ferver? A água fervida tem pH de quanto? A água fervida você vai eliminar os micro-organismos que realmente não vivam e que só vivam até 100 graus, né? Porque a água fervida só vai até 100 graus centígrados. Os micro-organismos que têm uma sobrevida além dessa temperatura não vão ser eliminados, né? Mas a maioria absoluta vai. E a água fica em qual alcalinidade depois de fervida? Aí não modifica a alcalinidade. A única coisa que são os minerais, né? Então, veja bem, a água da Embasa, por exemplo, que você falou, é H2O, não é isso? H2O. Isso. Então, são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Não é isso? Então, o que é que a gente faz para alcalinizar a água? Tira uma molécula do hidrogênio. O que é vida? É hidrogênio ou oxigênio? Nós respiramos oxigênio. Oxigênio. Não é isso? Então, o que é que nós tiramos uma molécula do hidrogênio, aí fica HO, uma hidroxila. Então, quando você tira uma molécula do hidrogênio, o oxigênio acende. Né? Então, a água fica alcalina. Fica com mais oxigênio. Pronto. Né? E à medida que a gente aumenta... Então, ele vai ser H2O, H3O. É para ser mais um O. E à medida que a gente aumenta o oxigênio, ela vai ficando mais alcalina. A escala do pH vai de 0 a 14. A escala oficial. Né? Mas hoje a gente já tem estudos, inclusive com a USP, né? De que essa escala já está ultrapassada. Né? A gente já alcançou em laboratório na USP o pH 17
em bancada, né? Então, embora esse seja uma escala que ainda é estudada nos cursos, na universidade, etc., mas a nível de pH máximo já está passado. A gente pode trabalhar com, como eu digo, água E alcalina. vem cá, doutor, tem muita gente que diz que para equilibrar a acidez do corpo ou de qualquer coisa, bota limão, utiliza limão. Isso é verdade ou é fantasia? Veja bem. O limão é muito bom e é muito importante que se tome, por exemplo, o suco de uma banda ou um quarto do limão com água, completando o copo com água e tomando pela manhã, de jejum, né? Porque ele limpa, É? assim, né? E é alcalino, vitamina C, e é alcalino, alcaliniza realmente. Agora, veja bem, um copo de água não vai satisfazer a alcalinidade corporal de um dia todo você colocando ácidos para dentro do corpo, né? Então, é muito pouco. Então, você, além disso aí, que você pode fazer ou não, você tem que usar a água alcalina, né, com o pH, como eu fiz, 10. Agora, esses garrafões de água mineral que vende nas casas de 20 litros, que está em todos os restaurantes, que está em todos os escritórios, o pH dele é 4 e pouco para 5. Não chega nem a perto de 7. O camarada chega no bar, no restaurante, compra uma garrafinha de água mineral, que eu não quero aqui citar os nomes, e está comprando água ácida. Às vezes... Não acha, olha, de garrafão de 20 litros, não acha de 7,5. Então, veja Já bem, procurei. tem, por exemplo, a água... Só para registrar, professor, a Major Denise, nossa companheira, a Major Denise, está aqui, entrou aí agora na nossa live. Um abraço, Major. Está aqui presente sempre em nossas lives, presente aqui nos assistindo. Então, eu sou o professor Bernardo, aqui, Bernardo Cruz, professor do IFBA, mestre e cientista baiano, que quero que todo mundo conheça. Né? Hoje nós perdemos Alcimar Coutinho, mas nós temos também o professor Bernardo Cruz, do IFBA, cientista também aqui presente, falando sobre a alcalinidade do corpo, da saúde, né? E o combate também, o equilíbrio da alcalinidade também ajudar na saúde pública. Então, por favor, continue, professor. Desculpe lhe interromper aí. Nada. Então, como eu estava falando, o limão de manhã é importante que se tome, né? Você, em 5 minutos depois de tomar o limão de manhã na água, como eu falei antes, você sente um bem-estar, realmente sente um bem-estar. É impressionante. Só que ele não satisfaz, né, a nível de alcalinizar o corpo para o dia todo. A gente tem que complementar com a água. Só uma perguntinha, professor. Fazer atividade física equilibra a alcalinidade do corpo? Ajuda? Atividade física acidifica o corpo também. Acidifica o corpo também. O exercício tem as suas benesses, claro, né? Mas ele acidifica o corpo. Então, tem que ter muito cuidado e não exceder a quantidade desse exercício, porque está acidificando. E o pior que eu vejo nas academias é que as pessoas fazem bastante exercício e saem depois com a água ácida, tomando água ácida. Quer dizer, deveria tomar uma água alcalina, mineral, para reduzir essa acidez que ele adquiriu no exercício, pois ele somatiza. Veja bem, existem algumas águas, nesse artigo que eu falei, benefício da água alcalina, benefício da água com pH alcalino, ponto, saúde ou doença você decide, que está no Google. Na última página desse artigo, tem lá todas as águas minerais comercializadas e o pH de cada uma, né? Então é só... Vou lá. Todo mundo pesquisar, viu? Todo mundo que está aqui, que está gostando da conversa aqui com o professor Bernardo, por favor, aperta aí no coraçãozinho, ó. Aperta no coração aí para poder, né, o professor Bernardo ver que a gente está gostando aqui da palestra dele. E todo mundo também aperta o aviãozinho aí, ó, chama, compartilha os amigos para vir assistir nossa live. Por favor, peça a todos aí que chamem todo mundo para cá para nos assistir. Continue, professor. Então, o pH terá que ser complementado com água alcalina. Agora, veja bem, uma coisa interessante. A gente deve tomar uma água com 8 ou mais, né, de pH. Por quê? Porque no momento em que a gente faz a alimentação do almoço, da merenda, do jantar, etc., ou toma uma bebida no final de semana, você está acidificando o corpo, né? Então, com essa redução da alcalinidade em função da alimentação,
você chega a um patamar de equilíbrio se você toma água com pH 8 ou 9, né? Ou até 10 no máximo, pH. Aí você reequilibra em função da alimentação, né? Não vai ficar alto. Entendi. Se Mas você só uma tomar outra pergunta. Só uma de outra 7, pergunta. vai baixar um pouco. Tá na média, né? Só uma outra pergunta. Se a pessoa passar muito tempo sem se alimentar e o suco gástrico lá corroendo, também faz um mal danado à saúde, né? Com certeza, com certeza. O suco gástrico, ele, quando não encontra nada, ele vai para a parede do estômago. Tem que tomar cuidado com isso. Por isso que normalmente se diz, ó, é recomendado que ao acordar no meio da noite, coma um pedacinho de maçã, bote alguma coisa, né, de fruta, de preferência, ou pera, alguma coisa assim na boca, para dar, como a gente fala brincando, dar comida ao bicho, né? Então o suco gástrico está ali, se movimentando, e precisa ter, no mínimo, alguma coisa para que ele possa ir desgastando, fazendo a digestão. É claro que Bom, vai jantar para ir dormir, porque aí é contraindicado. Tem que descansar primeiro 2 horas antes de deitar. Senão é a fórmula da gordura, principalmente vai para os lados. ixi, Mas também não dá para os vasos, né? ele vai terminar corroendo e provocando gastrite, etc. Outra coisa Uma importante, pergunta, vá, fale. não, outra coisa importante é que a gente, com a água alcalina, com a admissão da água alcalina, evita gastrite, esofagite, refluxo. A gente tem um trabalho lá no IFP, já desde 2014, né, trabalhando essa questão. Muita gente foi tratada, né, com a água alcalina, muita gente com gastrite, esofagite, com refluxo, né, e sem problema, sem usar mais o omeprazol, a família Azol, de jeito nenhum, até porque a família Azol ela bloqueia a produção de suco gástrico, porque o suco gástrico é necessário para a Ah, digestão. então Então não vai bloquear. quer dizer, a pessoa tá com azia, toma aquelas pastilhazinhas para combater a azia, na verdade ela combate a produção de suco gástrico. Por isso que não sente mais azia. E a pastilha, não ouvi direito, a Mas é pastilha, uma pastilha que o pessoal gosta de tomar, né? Essas pastilhas para combater a azia. Ela, é ácido. ela, ela, ela é ácida. O antiácido ele reduz a acidez estomacal, não é a produção de Sim. suco gástrico, não. E o que bloqueia a produção de suco gástrico é o omeprazol, a família Azol, né? A família Ele Zol. dá para poder baixar, né, a acidez, né? Só que você precisa do suco gástrico para a digestão. Então, existem estudos da Universidade de Hong Kong, por exemplo, que apontam que, estatisticamente lá, a maior parte das pessoas que têm câncer de estômago é porque está tomando o omeprazol, a família Azol, por muitos anos, né? Então, Sim. tem Só uma pergunta, observado isso. doutor. A pessoa tomar água gelada ou tomar água natural, há uma diferença para o corpo? A água natural, ela acelera o metabolismo, né? A digestão se faz mais rápido. A água gelada, ela retarda a digestão, né? Só que a maioria das pessoas se acostuma a tomar água gelada e não consegue, porque almoçou, Ou o suco né? gelado, ou a Coca-Cola gelada, né? Então, isso realmente retarda a E digestão. vem A cá, temperatura baixa. o chá é bom De quente temperatura o chá 37, aumenta no momento da digestão, essa coisa, para agilizar o metabolismo. e Diga. o chá quente é bom, quente ou gelado? Pelo que eu vi aí, quente, né? Não tô lhe ouvindo. Quente, Não tô lhe ouvindo, não tô lhe ele é ouvindo. digestivo. Ah, agora tô ouvindo. Aumenta, ele O quente. somatiza com a temperatura, então ele agiliza realmente. Somatiza com a temperatura do corpo para agilizar o metabolismo durante a digestão, né? Ah. Então por isso que o japonês, quando se alimenta, depois toma um chazinho quente, né? Não tô lhe É ouvindo. isso, O é isso japonês é mesmo. sabido. Tem Deixa eu, mesmo. lhe-
Deixa eu lhe perguntar uma coisa que todo mundo quer saber, inclusive eu quero que seu áudio funcione bem, porque esse é o momento mais importante. Ela já deixa eu tomar uma aguinha aqui. Falar em água, eu estou até com a nossa caneca aqui do sofá com o Paulo Mota, a caneca bonitinha aqui, né, da Belas Caneca, que a gente sempre faz nosso mexão aqui da Belas Canecas, e a água não é alcalina, mas vou tomar assim mesmo, que tá... Molhar aqui as palavras. Deixa eu lhe dizer uma coisa, água, doutor. É a água... A água Nestlé. A água Nestlé, que não é água cara porque é Nestlé, não. A água Nestlé, ela tem 3 fontes. Fonte Primavera, fonte Santa Catarina, que são alcalinas, pH 8,5, né? E tem a fonte Santo Antônio. Essa fonte Santo Antônio é igual a tantas outras aí, pH 4,5. Então, tem que pegar... Eu tenho achado água cristal eu acho de 7, 7,5, viu? Agora as outras, de garrafão, não achei nenhuma acima de 5. Nenhuma. Agora, veja, a gente tem uma tabelinha que a gente acrescenta por exemplo, o bicarbonato de sódio e você corrige o pH desse garrafão em casa. Né? É? Bota o que? Uma dosezinha, uma colherzinha? Tem uma tabelinha? É bom ensinar. Então eu posso comprar água, boto o bicarbonato. Mas o bicarbonato de sódio não incha, não faz mal à saúde? O bicarbonato? Sim. De jeito nenhum. Mas vem cá, tem restaurantes que usam bicarbonato para cozinhar o feijão mais rápido. E enche as pessoas de gases. Não faz mal? O carbonato que você fala... Sim. Carbonato não, do mercado não serve. Carbonato de farmácia. Não serve. Puro. Então, esse pode ser... A gente tem uma tabelinha que pode fornecer. Se alguém solicitar depois. Todo mundo que está aqui na live depois vai pesquisar no seu Instagram. Vai todo mundo para corrigir. Todo mundo seguir o doutor no Instagram depois para poder pedir a ele as informações. D de dado, R de rainha. Doutor.Bernardo.Cruz, não é isso? Bernardo. B-R-D-O Cruz. C-U-Z. Bernardo Cruz. Lá tem vídeos explicando tudo isso que eu estou falando aqui. Tá? Deixa eu lhe perguntar uma pergunta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. É a maior propaganda nas empresas eletrodomésticas, na televisão, todo mundo quer ter em casa, porque é prático, o tal do micro-ondas. Esse micro-ondas, me explique sobre esse rapaz, os problemas e as ondas magnéticas que esse micro-ondas causa na saúde pública e no corpo humano. Me conte aí um pouquinho sobre o micro-ondas. Rapaz, o micro-ondas tem países orientais que é proibido e a pessoa paga multa se for descoberto pelo governo que a pessoa está usando esse bicho. O micro-ondas, realmente, ele utiliza raios que são nocivos à saúde. Né? Tem radiação. Basta dizer que foi feito, no ano retrasado, um teste, pegou um pouco de água, botou no micro-ondas, e depois que essa água esfriou, se colocou numa plantinha. E a plantinha morreu imediatamente, minutos depois. Quer dizer, foi passada a radiação para a planta e a planta morreu. Então, essa radiação é passada para o alimento, né? E a pessoa ingere o alimento com radiação. Não acontece nada hoje, não acontece nada amanhã, né? Mas no futuro o organismo vai somatizando tudo isso e guardando. Né? Mais tarde ele cobra. Então, mais cedo ou mais tarde aparecem as doenças. Né? Mas por quê? Como muita gente que dorme pouco, né? Dorme 5 horas por dia. E é mesmo, não doutor? Come, aparece com diabetes e vai para o médico e diz, doutor, eu não sei como é parecido com diabetes, eu não como doce. Né? Não come doce. Não ouvi. Mas come o arroz, o macarrão, a farinha, o pão. E o excedente... Então quer dizer que dormir pouco pega diabetes? A insulina. Dormir pouco pega... Mas a insulina... Dormir pouco... Durante o sono, durante a noite. Se a pessoa dorme pouco, tem menos sono REM, produz menos insulina e não retira todo o resíduo de açúcar no sangue. E com isso, o organismo vai guardando esse resíduo, vai somatizando, né? E mais tarde, ele dá um basta. Né?
É como uma bola de soprar. Vai soprando, Sim, soprando, e até qual o tempo médio? E qual o tempo médio mínimo de dormir? Qual o tempo mínimo de dormir? 8 horas. 8 horas ou 6 horas ou 8? 8 horas. 8 horas por E dia. por que os japoneses dormem menos horas por dia e não tem poucos diabéticos? Não, veja bem. O problema do, do oriental é que ele não dorme direto às 8 horas da noite. Ele dorme pelo dia, depois do almoço, descansa, etc. Pode somatizar esse tempo da noite com quem tem disponibilidade de Ah, dormir durante o dia também, entendeu? Pode somatizar. Agora, o ideal é que 1/3 do dia seja de repouso. Né? é Você mesmo. vê que a E eu criança. que só gosto de dormir 4 horas, tô atrapalhado. Não, mas veja bem, as pessoas com a idade, elas tendem a dormir menos em função do hormônio melatonina, que ele é reduzido, a produção dele é reduzida. É aquela questão que a gente falou antes. Com a idade, a partir dos 35 anos de idade, todo o metabolismo começa a se modificar. Então, a partir de 35, 37 anos, ou você faz a suplementação alimentar, com vitaminas, minerais, etc., ou você vai começar a ter déficit, né? De absorção e de produção de vitaminas e minerais, hormônio, né? E etc. Então, ou você suplementa, ou é claro que isso somatiza e aí começa a aparecer as enfermidades. Né? Vem Então, cá, doutor. Uma outra no caso, pergunta para eu não esquecer aqui de fazer. né? Que é o hormônio do sono. Uma outra pergunta para eu não esquecer de fazer é sobre as antenas de telefonia, antenas de TV, que também emitem ondas magnéticas, né? Às vezes dá até interferência em aparelhos dentro de casa. Morar perto de uma antena, estar perto de uma antena dessa faz mal à saúde? Veja bem, a radiação existe assim, até certo ponto, uma polêmica científica muito grande, né? Dos males causados pelas antenas de um modo geral. Né? Mas eu gostaria de enfatizar mais o que prejudica mais, que é o caso das torres de telefonia celular, né? Que é um absurdo se colocar em cima dos prédios, né? Das residências, nos países, principalmente os países desenvolvidos, ela tem que ficar a 50 metros de distância de qualquer habitação, humana ou animal. 50 metros, no mínimo. E isso é rigoroso e tem multa e etc. Por exemplo, em setembro passado, eu estive na França, na Universidade de Paris, Sorbonne, e tive a oportunidade de, na cidade, fazer uma tomada, filmar, né? As ruas, mostrando que nos tetos das casas, dos prédios, não tem antena celular, telefonia celular. Né? Rigorosamente fiscalizado. Aqui no Brasil, na Bahia em particular, é uma tristeza. Ninguém sabe nada, ninguém estuda nada. O governo mal assessorado, desculpe, né? Infelizmente, eu tenho que dizer a verdade. A verdade tem que ser dita. Agora você vê o seguinte: em Entrou, Curitiba, entrou até. vários processos em mão, cópia de processo, que em Curitiba, o Ministério Público manda tirar antena de telefonia celular sobre os prédios e etc. Manda tirar. E dá o prazo para não multar o prédio e etc. E é retirado. Né? Então, se tem uma disciplina, em determinadas cidades não existe. E em Goiânia, por exemplo, eu vi também a distância, né, da telefonia celular. Eu vou muito a Pousada do Rio Quente, em Goiânia. Então, eu vejo isso lá. Na Bahia, infelizmente, é uma tristeza. Né? Em E função dos usar. 10 mil reais que pagam, as empresas de telefonia pagam para o condomínio, se deixa colocar em detrimento da saúde das pessoas que moram. Quer dizer, é uma radiação forte, né, que vai invadindo as residências e somatizando com os problemas do dia a dia que as pessoas ingerem, como agrotóxicos, né, alimentação desbalanceada, etc. Então, tudo de ruim somatiza, gente. Somatiza. E mais tarde o organismo... Principalmente agrotóxicos. Agrotóxicos nas verduras. Quem compra da feira livre, quem compra em supermercado, fruta bonitinha, brilhando, e verduras
gigantesca brilhando, aquilo é agrotóxico puro, faz mal à saúde demais. Tem que comprar na feira livre, nos produtores orgânicos, no produtor rural, que traz seu produto ali. É meio feinho, mas é aquele que faz bem para a saúde. Eu tenho uma notícia boa para lhe dar sobre isso. Né? Uma pesquisa complementar americana descobriu que a solução alcalina, que a gente está falando tanto aqui, que ela, colocando as verduras, legumes, frutas, numa solução alcalina a nível de 14 ou represada, por meia hora no mínimo, ele retira, né, 96% do agrotóxico. Ó, parte boa. Deixar meia hora na água, né? Deixar meia hora na água. Alcalina represada. Alcalina com pH 14 ou um pouco mais. Então pode comprar o bicarbonato na farmácia, botar na água. E como é que a gente consegue um aparelho para medir a alcalinidade da água? É isso que eu digo. Eu tenho que mandar a tabelinha com as quantidades para fazer certo esse negócio. É só me cobrar. Certo. Todo mundo que está aqui hoje invade o Instagram do professor Bernardo. É o nosso cientista baiano e é meu amigo que já tem 3 anos na minha cabeça, mandando me orientar como melhorar a minha alcalinidade do corpo e da água. Então, por favor, todo mundo aí, ó, segue lá. Tem vários vídeos excelentes falando sobre vários temas de radiação, de tudo. Então, é importante que todo mundo siga lá, viu? Professor, continue. Tratamento ideal. Sim, fora o agrotóxico, é claro que essa água alcalina é a única forma de você tratar e retirar todos os micro-organismos dos legumes, verduras e frutas. Né? Essa coisa do hipoclorito, que a Anvisa manda usar no restaurante, etc., não mata 100% dos micro-organismos. Repito, o hipoclorito e outros produtos que são vendidos no mercado não matam 100% dos micro-organismos. Né? Esses testes complementares foram feitos no laboratório dos Estados Unidos. Eu recebi, inclusive, um vídeo mostrando um teste. Se quiser também, eu posso. O único produto que realmente mata 100% é o bicarbonato de sódio. É a solução alcalina, como eu falei. Essa mata o micro-organismo. Você pode comer folha, etc., que é um dos maiores problemas para a nossa saúde. As folhas que se comem na rua, restaurantes, hotéis, aquelas folhas ali, não são bem tratadas, independente de ter nutricionista ou não, porque o nutricionista vai usar o hipoclorito ou coisa parecida, que não mata 100%. Né? Então, a gente está fazendo... Professor, eu quero lhe dizer que tudo que é bom dura pouco. Nossa live já está chegando ao final. Viu? Faltamos 2 minutos para encerrar nossa live. O senhor quiser falar de considerações finais, pode fazer já assim, despedindo do pessoal. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente hoje, os internautas na nossa live. Né? Hoje foi tão esperado e vou ter que fazer outra live com o senhor, porque o pessoal quer mais. Então, por favor, dê suas considerações finais aí. 2 minutos. A primeira coisa, falando ainda sobre alcalinidade, eu quero falar sobre a água do mar. A água do mar é medicinal. O mar tem pH 8,5. Né? Por isso que você entra de ressaca, toma 20 minutinhos de banho de mar e sai da água bom. O mar entra pelos poros, é trocada, né? Você normalmente faz xixi 1, 2 vezes enquanto está tomando banho. Então é bom para ressaca, ir para a praia, entrar na água para trocar a água do corpo. Que maravilha, rapaz. Não vou perder mais uma praia. Alcalinizando o corpo, aumentando a imunidade. E água de piscina? E água de piscina? Diga. Água de piscina, água da piscina. Outra pergunta boa. A água de piscina deve ser tratada. O que protege a água da piscina não é o cloro. Tá? O cloro deve ser colocado à noite para realmente tirar todo o micro-organismo que tiver durante a noite. Passa toda a noite agindo. De manhã, com o sol, 9 horas da manhã, não tem mais cloro nenhum. Já foi absorvido pelos raios solares. Né? O que mantém a água da piscina bem tratada é o pH, é a alcalinidade. Né? Aí mantém qualquer micro-organismo que tenha no ar, ou alguma pessoa que entre na água,
que esteja com problema de pele, etc., se ela estiver bem tratada,